Este é o podcast sobre a teoria crítica, formado pelos alunos da turma 111C, do primeiro período de Publicidade e Propaganda, da disciplina de Teorias da Comunicação 1, no Centro Universitário de Goiás. Professora Franciele Felipe. Eu sou o Stanley. Sou o Igor. Eu sou o Rael. Eu sou a Marcela Monique. A gente vai falar um pouco da teoria crítica. Primeiramente, vamos falar o que é a teoria crítica, né? Ela é uma das teorias da Escola de Frankfurt. Acho que antes da gente começar sobre a teoria crítica, a gente podia falar o que é a Escola de Frankfurt, né? Que ela foi criada lá em 1924, com a criação do Instituto de Pesquisa Social. E os principais integrantes dela eram o Theodor Adorno, né, que a gente conhece, e o Horkheimer, né, e entre aspas assim, e sem aspas, eles criticavam a teoria crítica da sociedade, né. O Adorno, ele é o mais conhecido, assim. Toda vez que alguém fala da Escola de Frankfurt, todo mundo pensa nele, né? Adorno seguido de Horkheimer. Eu posso falar baseado no que eu lembro? Pode, com certeza. Fica à vontade, cara. Assim, ela é uma teoria crítica, ela tem uma concepção mais aberta e criticista em relação à teoria tradicional. Né? Sim. Tipo, ela analisa os fatos e os dados não como algo inalterado, mas como um produto histórico que pode ser modificado continuamente, né? Evoluindo. Assim. Com certeza, não é algo parado, né? É Exatamente. Algo que com o tempo ele vai mudando e se moldando, talvez. E o consumidor, ele ser soberano, né? Sim, com certeza. Quando ele é apenas um objeto para obter lucro. Ele é apenas uma massa de manobra em relação a tudo que ele está vendo e consumindo e comprando, né? Ele é só um objeto, assim, para se obter lucro. Até hoje a teoria é muito usada porque o cliente, ele é muito... O ser humano em si, ele é muito manipulado, bastante, né? Tipo com certeza. Ele tipo assim, a propaganda justamente, ela tem que fazer um mix de feelings que vai fazer, tipo assim, vai manipular, assim, meio que subjetivamente, o cliente ou o público, para que ele veja o produto ou o serviço, ou o que seja, como uma necessidade. De uma certa maneira que vai fazer ele a consumir. Comercial, assim, que você pode ver que tem isso direto, é comercial do Iogurte Activia, já viu? Sim. Ele vende uma imagem de saúde. Sim, tipo assim. Se você usar o Activia, você vai ter um bom. Você vai se sentir melhor, você vai ser você mesmo. Você vai viver bem. Exatamente, é outra pessoa, eles deixam bem claro que se é outra pessoa usar que determinado produto. Não, e eles garantem tanto assim que eles falam, se não funcionar, você pode devolver o dinheiro. Isso cria na mente isso cria na mente do cliente assim, cara, funciona mesmo, porque tipo assim, eu posso ir lá, se não funcionar, e trocar. Então, gera assim, expectativa, né? Realmente é bom, Sim. Com certeza. Na minha cabeça, pelo que eu entendi, que eu li e que eu consegui entender da teoria crítica, da teoria em si, é que cada teoria tem o seu tempo e seu espaço, né? Por isso não existe uma teoria universal que vai aplicar tudo. Teoria crítica tem outras teorias. A teoria crítica, ela vai contra o conceito, nasci assim, vou morrer assim. Que é aquela coisa que muito ser humano tem isso, né? Nasci assim, vou morrer assim, vocês têm que me aguentar assim. Ou isso é da natureza humana, ou a gente tem que aceitar. As pessoas têm muito isso, né? A teoria crítica, ela busca formas de corrigir problemas, questiona erros, dá sugestão. Para mim, ela veio para quebrar essa questão da alienação. Ela tenta fazer... Alienação, no caso da propaganda, né? A base dela, ela tenta fazer... Além disso, ela tenta fazer com que o cliente, ele pense, tipo assim, não que ele não seja manipulado, porque ele vai já é manipulado. Assim, já é manipulado, só que ele pensa, exatamente, né? Tipo assim, eu realmente preciso disso, tipo assim, eu quero mesmo comprar isso, tipo assim, isso tá me forçando a comprar, eu vejo que é uma coisa boa, eu tenho que comprar. É até um exemplo que eu queria dar, eu queria ver se vocês concordam, que até a própria Apple faz, em questão do consumo. Ano passado lançou o iPhone X.
Aí esse ano já saiu o iPhone 11. Então a necessidade de consumo, ela tá aí. Tipo assim, um iPhone acabou de ser lançado, é muito bom, mas também, além de tudo, é obsoleto. Não vai passar. E é gerado um status, porque as pessoas mais ricas, as mais influenciadoras, elas já têm um novo iPhone, e você é influenciado através dela no Instagram, no Facebook, aonde você vê na televisão. Pessoas são induzidas por pessoas. Sim, com certeza. Não, e colocando a pessoa no status social porque ela tem um iPhone, e tipo assim, às vezes você tem, por exemplo, o iPhone X, ele é um excelente celular. Só que ele não é um iPhone 11, sacou? A pessoa que tem um iPhone 11, ela tá superior. E na indústria cultural, a gente vê que o que acontece é uma implantação da necessidade de consumo, né? E a gente vê isso através das redes sociais, dos influenciadores, né? Eu até coloquei uma pergunta para vocês, ver o que vocês acham. São duas, no caso. Por que a gente compra o que a gente não precisa? E por que a gente... E outra coisa, a gente compra para ter um bem-estar? O que vocês acham sobre isso? Assim, eu acho, assim, um pouco que quando a gente compra o que a gente não precisa, a gente compra não pra gente, a gente compra pros outros. É o mesmo argumento pra que eu tenho de alguém que... Isso. Exatamente, por exemplo, eu tô muito feliz com o meu celular, ele faz ligação, ele tira foto, ele faz tudo que eu preciso, só que se eu tiver um iPhone, eu mostro, olha, eu tenho um iPhone, sacou? Eu tenho uma coisa que é muito cara, que eu posso comprar, entendeu? E eu quero mostrar pra você que eu tenho esse poder aquisitivo, não só de... Exatamente. Eu queria tomar um rumo aqui pra nossa conversa também legal, que a teoria crítica, ela não só tá no ato de vender um produto, mas ela também tá no ato de vender uma informação, né? Que a gente também é influenciado através daquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente vê nos jornais. Hitler... Com famoso. Sim, com famoso. Eu anotei um exemplo aqui que eu tava lendo sobre. Hitler, ele usou isso em 1939, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele conseguiu implantar na cabeça das pessoas que foi mais ou menos assim. Ele implantou na cabeça das pessoas o pensamento dele e as pessoas tomaram aquilo para si. Então, o pensamento de Hitler virou o pensamento de todos, porque elas foram influenciadas através do Goebbels, né? Mas olha que legal. Mas olha que legal, Igor. Tipo assim, isso é meio que um pouco que a indústria faz com a gente. Sim. O Hitler pegou a Alemanha em uma situação, em um período em que ela estava muito fragilizada, porque ela tinha perdido as duas guerras, sabe? Teve que tirar do bolso, era um país que estava em decadência, e o Hitler simplesmente subiu a moral e a autoestima daquelas pessoas que estavam no chão. Uhum. E transformou a Alemanha numa potência baseado naquilo, sabe? As pessoas colocaram ele lá porque elas estavam frágeis e elas precisavam de um guia, e ele se aproveitou disso para poder crescer. E é meio que isso que a indústria faz com todo mundo. E apesar do que ele fez, de todo o desandar da história, ele... Vocês me entendam, mas ele foi genial. Ele foi alguém que conseguiu usar de uma forma sensacional. Sim, tipo assim, quando eu falo que o Hitler foi uma pessoa sensacional, todo mundo me critica, mas eu falo assim, eu não digo que ele não foi aquele déspota horroroso que existiu, mas como pessoa, cara, pensa uma mente dessas usada pro bem. Pro bem. Saca? Né? Cara, ia ser incrível. Só que no caso a gente viu que ele escolheu o lado errado, né? Exatamente, sabe? Tipo, o jeito que ele pensava, como ele fez tudo o que ele fez, é de se admirar, assim, não o ato em si, mas como ele fez. Imagina isso sendo voltado em uma coisa que fosse benéfica. Ia ser incrível. A teoria crítica não tem tantos pontos, tantas coisas. Ela critica mesmo a necessidade de consumo do ser humano, das pessoas, com as propagandas, com as divulgações. A gente pode falar um pouco da desigualdade social também, porque justamente o que causa a desigualdade social é o excesso do consumo, ou seja, pessoas que têm demais consomem demais, enquanto tem pessoas que precisam das coisas e não tem como comprar, sabe? Tipo assim, a balança tá desbalanceada, a balança tá pesando muito para um lado. Assim, quem tem muito poder aquisitivo consome mais do que precisa, sabe? E isso cria assim. Não, eu não ia dizer mais ou menos inveja, porque realmente é inveja mesmo, sabe? Uma pessoa que tá em situação
tá em situação mais precária, ou até mesmo uma pessoa que não tem condições de ter aquilo que ela almeja, ela se sente inferior, sabe? Por exemplo, uma pessoa que sabe, pega ônibus todo dia pra ir trabalhar, ganha, sei lá, R$2.000 por mês e vê o cara andando numa Mercedona, sabe? Vai dizer que ele não quer. Eu não vejo por esse lado. Eu vejo pessoas que acabam se colocando em situações complicadas, em dívidas, em problemas financeiros. Querendo parecer aquilo que não são. Mentais, para tentar se igualar com pessoas que ostentam coisas que não têm necessidade. Sim, com certeza. Isso inclusive, eu acho que é mais isso inclusive gera criminalidade, gera toda uma questão de fatores que a gente não tem transtorno como mental, controlar justamente por causa depressão e várias disso. outras coisas. Com certeza. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite. Até mais.